Beleza, galera? Já comecei a assistir o vídeo aqui, é do Google DeepMind, e para começar o vídeo eu queria recomendar muito aqui esse canal AI Engineer, e eles têm a transcrição de várias apresentações num programa que é tipo TED Talks, para quem conhece, e bora assistir aqui, que essa aqui é uma especialista lá do Google DeepMind, então ela está à frente das pesquisas do Gemini, que querendo ou não é uma das IAs mais avançadas aí, principalmente quando a gente fala em criação de áudio, criação de música, criação de imagem. Para mim, o Gemini para criação de imagem é uma das melhores tecnologias do mercado para criação de vídeo. Então, Década de 2010, provavelmente vai ter coisas legais aqui para a gente refletir. tomei a decisão de me juntar a um pequeno grupo de indivíduos curiosos e desorganizados que trabalhavam na DeepMind. É um grupo de cerca de 30 a 40 pessoas na época e passamos o resto da década trabalhando em coisas como videogames Atari, StarCraft e um pouco de robótica. Foi muito divertido e agora sou vice-presidente da DeepMind. Ajudo a administrar um grupo de cerca de 1.200 cientistas e engenheiros em 10 laboratórios. Cresceu, né? E estamos trabalhando em muitas coisas diferentes. Vou falar sobre 3 delas. A primeira fronteira da IA é uma área em que realmente estamos tentando garantir que estamos na vanguarda. Então, estamos pensando em quais são as próximas arquiteturas que usaremos para o Gemini. Quais são os próximos problemas que somente a IA pode realmente resolver? E como construiremos o futuro da inteligência? E isso não é pensar apenas na inteligência artificial, mas também criar o futuro da inteligência humana e até mesmo da inteligência robótica. Estamos todos juntos nessa jornada e acho que é importante pensar em como os humanos mudam, assim como a tecnologia. Nossa abordagem é procurar por nós raiz. Não vamos perder tempo com as folhas. Vamos realmente encontrar um grande espaço para problemas que não foram resolvidos. Acabei de ver que o áudio estava baixo, tá? Acabei de aumentar aqui, desculpa aí se estava baixo até aqui, mas o vídeo recém começou, então acho que não é um problema. Até que ponto podemos ir, encontrar os problemas mais profundos e resolvê-los para, então, permitir um grande impacto no futuro? Fazemos parcerias com o mundo. Penso nisso de forma muito ampla e penso em quem são os parceiros que podem nos ajudar a encontrar esses nós raiz e resolver esses problemas e também levá-los aos nós folha e resolver problemas que valem a pena. O lema ou a missão da DeepMind é desenvolver uma IA responsável para o benefício da humanidade. Então, eu realmente levo isso a sério. Queremos desenvolver e resolver problemas que valem a pena. Tudo bem. Trabalhamos em muitas áreas diferentes na Frontier AI e na DeepMind. Essas são algumas das diferentes categorias. Não vou falar sobre todas elas. Então, você pode mantê-las em segredo. Mas vou destacar algumas. Modelos avançados. Eu queria falar sobre um modelo incorporado. O tema geral desta palestra são coisas que não são modelos de linguagem direta. No espaço de modelagem, eu queria falar sobre modelos incorporados. Para começar, vou perguntar se alguém sabe o que é uma célula de Jennifer Aniston. Tenho alguns neurocientistas na sala. Na verdade, esse é um conceito da neurociência, em que descobrimos que não há apenas uma única célula, mas um pequeno número de neurônios que codificam algo específico, como uma pessoa específica. E essas combinações de neurônios que são ativadas apenas para uma pessoa, algo ou lugar, essas células são muito robustas. Elas são ativadas independentemente da modalidade. E isso é usado pelo cérebro para uma recuperação muito rápida para reconhecimento e para funções de comparação. Então isso significa que quando eu digo o nome Jennifer Aniston ou se eu mostro uma foto ou um vídeo ou se você ao menos ouve a voz dela, se você a conhece, se você é fã o suficiente,
então todas essas modalidades diferentes levam ao mesmo conjunto de células ativando. Então queremos isso em uma rede neural artificial pelo mesmo motivo. Queremos recuperação, reconhecimento e comparação rápidos. E assim podemos trocar o que é chamado de modelo de incorporação para codificar esses conceitos para ser mais robusto para diferentes maneiras pelas quais as informações podem ser apresentadas e para ser muito bom em entender qual é a comparação entre essas diferentes ativações. Que loucura, né? Eu acho que isso aqui ele tá falando numa evolução de arquitetura mesmo, partindo para outra coisa que não é LLM. Use perdas contrastivas. Uma das razões Ou talvez é uma forma inteligente, né, de fazer recuperação. Pelas quais gosto deste espaço é porque fiz meu trabalho de doutorado em parte observando redes neurais siamesas, que foi uma maneira inicial de entender o que é uma função de perda contrastiva. E essas funções de incorporação são realmente essenciais para a IA generativa. Às vezes queremos gerar, às vezes queremos recuperar. Então o grupo do Google vem trabalhando nisso há muito tempo e recentemente lançamos o Gemini Embedded 2. Então, isso é emocionante para mim porque realmente é o ideal, é totalmente omnimodal. Ele é derivado do Gemini. Então ele tem esse nível de conhecimento e compreensão do mundo e permite uma recuperação extremamente boa. Cara, muito interessante isso, né? Porque a gente usa um RAG aleatório, mas o Gemini, o embedding dele já é um embedding que não é normal. É um embedding que tem ali uma inteligência, talvez um prompt ali na forma de embedar as coisas. Em mais detalhes, então, porque é bom que seja unificado e multimodal. Isso significa que você não precisa ter etapas diferentes para tentar reunir as coisas e mapeá-las. Você pode ser realmente de ponta a ponta e não perder informações ao tentar combinar informações de áudio, informações visuais, informações de texto. Então você pode obter um único vetor que representa texto. Até 8.800 tokens. 128 segundos de vídeo, 80 segundos de áudio e um PDF completo. E juntos, isso pode lhe dar muitas informações. Você pode então usar isso para poder usá-lo para recuperação, para consultas, para lógica de agente e outras coisas. Também usamos algo chamado aprendizagem de representação matricial MRL, e isso nos permite ter a mesma rede, mas representar diferentes dimensões. Então, por exemplo, você pode começar a fazer uma recuperação usando apenas 256 dimensões para sua incorporação e então pode expandir isso para obter mais expressividade. Então, isso também nos dá a oportunidade de demonstrar que temos um espaço semântico unificado e uma qualidade realmente de última geração. Só algo que surgiu recentemente e que eu acho que não deveria ser tão comentado quanto os modelos de linguagem, mas é muito importante como esse companheiro, eu acho. Tudo bem. Agora, eu queria falar rapidamente sobre outra coisa que não é um modelo de linguagem. Ele meio que fez o marketing do serviço de RAG deles, né? Mas realmente eu nunca fiz um teste em um produto tipo com muitos dados, mas eu tenho essa dúvida. Será que ele funcionaria muito bem, sei lá, tipo para uma IA jurídica, por exemplo? Não é um modelo de linguagem de forma alguma. Não há linguagem envolvida. E este é um trabalho que fizemos sobre o clima. Em Londres chove muito. E alguns anos atrás, havia um cientista da informática no Met Office, o escritório meteorológico do Reino Unido, a agência meteorológica do Reino Unido, que disse: você consegue prever melhor a precipitação pluviométrica do que nossos modelos baseados em física. Usando IA? E eu disse: não sei, problema interessante. Deixe-me levar isso de volta para a equipe. Levei isso de volta para a equipe. Na DeepMind, começamos a trabalhar nisso e descobrimos, sim, sabe de uma coisa?
Prever o clima, embora seja um problema muito difícil usando uma simulação física da atmosfera, é na verdade bastante viável para modelos de rede neural, dado que temos 40 anos de dados globais sobre o clima. Então, alguns anos atrás, lançamos o GraphCast. O GraphCast prevê o estado da atmosfera com até 15 dias de antecedência em qualquer lugar da Terra e para muitas variáveis diferentes. Que loucura, não fazia ideia disso, cara. Em 2024 eles lançaram uma IA para saber o clima. E isso usa uma rede neural de gráfico esférico. Podemos pensar nisso, abrangendo a Terra e tendo nós que vão da superfície da Terra até a estratosfera inferior. E nós realmente alimentamos e prevemos de forma autorregressiva uma centena de variáveis atmosféricas diferentes, por exemplo, velocidade do vento, temperatura e umidade, conforme mostrado aqui. E isso funcionou muito bem. Aqui está um exemplo rápido. Ficamos animados para ver isso no final de 2024. Este é o furacão Lee. Ele entra no Atlântico, para por um momento e então faz uma curva para o norte, acelera e atinge a Nova Escócia. O vídeo total dura 9 dias. É essa a distância que o furacão percorre. E esse é o resultado da rede neural gráfica. Essa é a previsão. E a previsão que ele fez é precisa 9 dias antes de onde o furacão atingiria a Terra. Para ver o nível da tecnologia, né? E para ver o nível do que a inteligência artificial tá aí cara, se tu consegue aplicar para prever um furacão 9 dias antes, o que dá para aplicar que a gente não sabe ainda, que os cientistas do Google estão lá descobrindo. Em comparação, os melhores modelos. Não é à toa que tem 1000 pessoas no Google lá, literalmente fazendo esse tipo de estudo. Imagina esse resultado, cara, conseguir prever uma catástrofe 9 dias antes. Padrão ouro. Baseados na física, eram precisos apenas 6 dias antes de onde o furacão atingiria a Terra. Quando você está falando de um grande furacão atingindo a Terra, 3 dias são realmente importantes. Então, com isso, dissemos que isso é importante e que continuaremos a impulsionar a ciência. Então, a equipe desenvolveu o próximo modelo que chamamos de GenCast, e a diferença aqui é que esse modelo, embora também seja... Não, a primeira versão que eles lançaram já era melhor que o nosso modelo tradicional de medição. A primeira versão. E agora eles estão trabalhando por uma segunda versão. Seja baseado em uma malha, é probabilístico e tem maior precisão e eficiência. O clima é fundamentalmente caótico e queremos saber o que está acontecendo nas caudas. Então, ter um modelo probabilístico nos permite fazer isso. Permite que isso seja operacionalizado e usado para a previsão do tempo real. O GenCast também foi mais preciso. Então, quando comparamos com 1.300 previsões meteorológicas de referência padrão ouro, ele foi mais preciso 97% das vezes e também foi possível produzir essa previsão de 15 dias em 8 minutos em um único chip em vez de horas em um supercomputador muito grande. Um espaço muito diferente da solução que estávamos propondo. E só no essa equipe foi implacável. Eles estão constantemente criando novos modelos. O mais recente é chamado... Deixa eu te falar aqui do vídeo que eu tô vendo. Literalmente agora o Google fez uma IA em 2024 que tipo consegue prever o clima melhor do que a forma tradicional que a gente estava fazendo. Tipo, antes conseguia prever um furacão a 6 dias de antecedência. E daí o primeiro modelo que eles lançaram conseguia prever onde é que o furacão ia bater com 9 dias de antecedência. Que viagem, né? De FGN. Rede generativa funcional. Ele prevê ciclones diretamente em vez de prever o clima e então ter que adicionar um detector de ciclones como uma espécie de pós-processamento. Real, né? Tipo, vai saber onde é que vai chegar esse negócio aqui, né? Daqui a pouco, se ele já conseguiu prever com mais dias de antecedência, imagina se conseguisse prever, sei lá, com 1 mês, 2 meses de antecedência, imagina que loucura.
Mas aí deve ser uma outra forma, né, de medição, mas pode ser que usaria Sim, mas eles estão, no caso, vendo bem de perto, tipo, acompanhando mesmo o bagulho, tá ligado? para saber o tamanho, se vai dar desastre e tal. Entendi. Isso realmente incorpora a categorização, o reconhecimento de ciclones, sua trajetória, a velocidade do vento e a formação do olho diretamente na rede, que treinam para isso, o que significa que é muito melhor. Então, isso já foi usado no ZEUA pelo National Hurricane Center. E eles estão muito animados com a vantagem que isso agora oferece. Então, espero que isso seja usado em todo o mundo nos próximos anos. Tudo bem. Por fim, gostaria de usar os últimos minutos para falar novamente sobre algo que não é baseado em modelos de linguagem. Então, esses são modelos mundiais. E isso realmente surgiu do trabalho que a DeepMind fez em jogos e simulação por um longo tempo. Temos trabalhado no Atari, no Go, no StarCraft e em ambientes do tipo Mojoko para robótica porque queríamos entender a agência e o ambiente. Começamos a nos concentrar cada vez mais não apenas no treinamento do agente, mas na criação dele em um ambiente infinito. Você sabe quando eu trabalhei em uma locomoção aqui, então, isso não está funcionando bem, talvez isso funcione. Vou pular para o Genie 1. Então, este é o Genie 1. Ele só poderia funcionar por alguns segundos, mas você poderia dizer: ei, eu quero este tipo de mundo. E então você poderia produzir este pequeno ambiente de jogo de plataforma 2D onde você poderia pular por alguns minutos e ele realmente responderia se você apertasse o botão esquerdo ou direito e poderia produzir uma diversidade razoável de mundos de plataforma de aparência diferente. Isso foi o suficiente para dizer: podemos ter algo aqui. Vamos ampliar. Vamos ampliar os dados, e treinar novamente, melhorar o método e treinar novamente agora em jogos 3D. Então produzimos o Genie 2. O Genie 2 é interativo, mas ainda não é em tempo real. Então você precisa ir muito devagar. E ele pode produzir ambientes 3D, mas não consegue fazer nada que tenha qualidade de mundo real. Cara, loucura, né? Porque isso funcionando bem, literalmente tu cria um filme, um jogo, e literalmente em tempo real. Nem definição mais alta. Então estávamos trabalhando nisso e então surgiu o VO3. Espero que isso. Não sei por que não está. Bom, eu ia mostrar o VO, mas todos vocês já viram o VO, o Sora ou outros ambientes de geração de vídeo, então sabem que podemos criar vídeos fotorrealistas e de altíssima qualidade, embora não sejam interativos e não sejam em tempo real. E então o Genie 3 realmente queria resolver todas essas coisas. Ele queria criar um ambiente em que você pudesse criar um mundo com o qual pudesse interagir, se movimentar, que fosse em tempo real, jogável, e que também tivesse aquele alto nível de qualidade que vimos com os modelos de vídeo generativos. Não consigo avançar os slides. Porra. Cara, vai dar bem no meio da apresentação. Uma pena. Aqui vamos nós. Tudo bem. Deixe-me ver se consigo mostrar alguns vídeos para vocês. Não. Hum. Certo. Sinto muito. Bem. Se algum de vocês não viu o Genie, por favor, dê uma olhada. O projeto Genie foi disponibilizado para todos os assinantes do Gemini Ultra e é algo que estamos muito animados para ver.
Estamos muito animados. Bora ver se a gente... Ai, Ah, você podia ter certo, cortado. tudo bem. É, é. Bem, agora está funcionando. Tudo bem. Tudo bem. Agora. Tudo bem. Bem, agora estou sem tempo, mas ainda vou tirar mais 1 ou 2 minutos para mostrar isso a vocês. Então, isso quer dizer que estou dizendo ao Dini: quero um mundo em que estou andando por uma rua lamacenta e quente. Isso não parece muito longe da minha casa. O divertido aqui é que você olha para si mesmo e percebe que realmente tem um corpo. Você está realmente interagindo com o mundo. É um pouco estranho saber o que está saindo desse modelo. Ele realmente entendeu não apenas a aparência de uma pista em quente, mas o que é preciso para interagir com ela, Cara, imagina isso num VR. fazer a água se mover e andar para frente. Claro, não são apenas cenas de caminhada. Podemos esquiar muito felizes. E assim você pode criar um ambiente onde pode interagir com o mundo de muitas maneiras diferentes. Que loucura. Aqui está um exemplo onde diz original. Começamos isso, provocamos isso com um fragmento de vídeo e agora ele mudou para Jane Dini 3. Que loucura. Então este é um artista. Ele fez aqueles primeiros segundos e então usamos isso para estimular o gênio e dar vida a este mundo. Ele ficou tão feliz ao ver que poderíamos pegar um pequeno trecho do mundo que ele havia criado com tanto esforço e dar vida a ele de uma forma que você pode voar por ele. Você pode ricochetear nessa coisa e ela se lembrar de que, ó, aqui está aquela estrutura estranha ali, e voltar para lá e voar por ali. Então esses ambientes não são apenas diversos e interativos, de alta qualidade, eles também têm memória. Então o prompt aqui foi: eu sou um lagarto de origami em um mundo de origami e é isso que você obtém. E usamos isso como um pequeno teste legal em que posso passar, sabe, o H, posso passar 1 minuto correndo em uma direção, correr de volta, o H, para o início e tudo estará exatamente como era no começo. Porque temos uma memória muito boa. Trabalhar nesses ambientes nos dá consistência e controle. E por último, podemos dar um prompt a este mundo enquanto você está nele. Então isso significa que, enquanto estou em um mundo que pode ser um pouco chato, aqui estou. Sabe, esse é um mundo em que estou caminhando pelo canal de Camden em Londres, aqui, perto do escritório da DeepMind. Bem, o que acontece se eu fizer isso ao mesmo tempo? Então, o que acontece? Acabei de mudar o mundo em que estou. Posso mudá-lo novamente. Cara, imagina as possibilidades disso num jogo em tempo real, sendo literalmente feito dinamicamente ali enquanto tu joga pra te agradar. Vai ter isso. Os jogos no futuro, então, tipo, não vai ser só o SaaS que vai ser 100% personalizado com a IA. Os jogos vão ser 100% personalizados e vão ser criados enquanto tu joga, muito provavelmente. Pronto. Imediatamente, o mundo fica diferente. E eu acho que seria a pessoa que eu não jogaria um jogo, até jogaria, né, um jogo que eu mesmo criei no Genie, mas eu usaria provavelmente um prompt de alguém que ficou horas ali pra fazer, tipo, a melhor experiência de um jogo. E mais uma vez, só por diversão. Adoro a ideia de uma nova forma de jogo em que eu poderia estar provocando sua experiência de um mundo de forma adversa. Isso cria um tipo totalmente diferente de entretenimento, um mundo inteiro, uma fronteira totalmente nova que eu acho que pode ser realmente incrível, não apenas para entretenimento, mas também para educação. A capacidade de entrar em um mundo para aprender sobre ele é incrivelmente poderosa. E pode muito bem ser algo que veremos cada vez mais. E com isso, vou agradecer e só um Cara, imagina com isso ficando bom, os nossos hardwares melhorando e conseguir... É que na real que a gente não precisa rodar localmente, né? Isso aqui vai rodar na nuvem. Isso aqui vai rodar na nuvem.
E vai ser, a próxima geração de jogos vai ser feita pelo Google, muito provavelmente, sei lá, e essa próxima geração vai sair nos próximos 5 anos. Eu vou fazer aqui uma previsão. Rápido aviso de que amanhã de manhã meu colega Omar falará sobre Gema 4, que é um modelo de linguagem. Obrigado. É isso aí. Curtiu o React? Curte aqui embaixo, se inscreve. É isso aí, até a próxima.